Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre funções e como criar funções. Bom, a gente já utilizou funções no nosso código. Então, por exemplo, quando a gente criava uma lista de nomes, a gente usava a função listOf. E aí a gente passava dentro dos parâmetros todos os nomes que a gente queria para aquela lista. Por exemplo, Renaro, Ana, Maria e assim por diante. Então, listOf é um exemplo de função. O nome dessa função é listOf. Os parâmetros são esses valores que eu estou passando aqui dentro desses parênteses. E o retorno é o que a gente chama de output da função. O retorno é o que vai ser criado, o que aquela função vai gerar. Então, nesse caso, essa função retorna uma lista. Então, funções elas são bem importantes em computação porque com frequência a gente cria códigos que a gente quer reaproveitar. Vamos fazer um exemplo para ficar bem claro o porquê que a gente precisa de funções. Imagina que você tem a seguinte tarefa, você tem que verificar se um e-mail é válido. Então, eu tenho um e-mail que eu vou chamar de renaro@gmail.com. E aí eu preciso verificar se esse e-mail é válido. Vamos criar uma lógica bem simples para verificar se esse e-mail é válido, só para demonstrar o conceito de funções. Então, para eu verificar se esse e-mail é válido, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou olhar para o tamanho. Bem simples, na verdade nem é muito certo, né? Porque existem outras formas de verificar, mas para deixar mais simples, eu vou olhar o tamanho. Então, o tamanho tem que ser maior do que... Aqui tem 5, 4, 9, 10, ou seja, o tamanho tem que ser maior do que 10. E se o e-mail contém, ou seja, se aquele e-mail contém @gmail.com, já é um bom caminho andado, eu diria, para ser um e-mail válido. E aí, se isso for válido, eu vou println e-mail válido. Caso contrário, eu vou imprimir println e-mail inválido. O engraçado é que println é uma outra função também. Pode ver que é uma função que chama println, está aqui os parênteses, e o input da função, o parâmetro da função, que é uma string. Então, vamos rodar esse código só para ver como é que funciona. Então, e-mail válido. E se eu quisesse verificar dois e-mails? Então, por exemplo, eu tenho o e-mail e aí eu tenho o e-mail 1, por exemplo. E-mail 1, que vai ser R. Então, eu tenho que verificar os dois e-mails. Como que eu vou fazer isso? Bom, uma forma de fazer isso que não seria muito inteligente seria copiar o código e aí eu vou ter que trocar aqui para e-mail, aqui e-mail 1, e-mail 1. Mas como você pode ver, não é algo muito inteligente, né? Porque eu repeti o código, né? E não faz sentido isso. Então, é justamente para esses casos que é interessante você usar uma função. Porque em vez de você duplicar o seu código, que vai te causar problemas, você pode colocar esse código dentro de uma função. E toda vez que você precisar, basta você chamar a função e passar os parâmetros. Então, vamos criar uma função. Uma das maneiras de criar uma função é escrevendo fun. E aqui você pode ver um exemplo de função de como foi criada, que é a main, que é essa função que executa o nosso código. Então, todo o nosso código ele já está dentro dessa função main. Mas para a gente criar uma outra função, a gente vai escrever fun, de function. Em inglês, function significa função, portanto, fun. E aí a gente coloca o nome da função. Qual que é o nome da função? Vamos chamar de e-mail válido, porque vai verificar, não, vamos chamar de verificar e-mail. Então, o que a função vai fazer? Ela vai verificar se o e-mail é válido. E aí eu preciso colocar parênteses para falar que aquilo é uma função. E aí dentro do parênteses eu preciso passar os parâmetros daquela função, ou seja, qual é o input da função.
Os parâmetros da função, se eu quero verificar um e-mail, eu preciso passar o e-mail. Então, você tem que colocar o nome do seu parâmetro, no caso, e-mail, 2 pontos. O 2 pontos serve para definir o tipo do parâmetro. Então, a função ela precisa saber qual é o tipo daquele parâmetro para você poder trabalhar com aquele valor. Então, você usa os 2 pontos para definir o tipo e o tipo é uma string. Tá gostando do conteúdo? Então dá aquela força pro canal, se inscreve e senta o dedo no like. E aí você coloca as chaves, que é o que a gente já viu, né, para definir o bloco de código que vai ser executado para aquela função. E aí o que eu posso fazer é simplesmente copiar esse código que a gente criou e colocar dentro da função. Então agora eu tenho uma função verificar e-mail e ao invés de copiar todo esse código, eu posso simplesmente chamar a minha função dentro do meu código. Então, verificar e-mail, eu vou passar o parâmetro e-mail e e-mail e verificar e-mail e eu vou passar o e-mail 1. Então, eu vou executar esse código. Para esse e-mail, tem que retornar válido, porque ele tem mais de 10 caracteres. Esse e-mail, o primeiro e-mail aqui, ele tem mais de 10 caracteres e ele contém @gmail.com. Já o segundo e-mail, eu acredito que ele não contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos colocar mais que 10, vamos mandar assim então. Então, já o segundo e-mail, ele tem que retornar e-mail inválido. Então, eu vou executar o código. Então, como esperado, o primeiro e-mail válido e o segundo e-mail inválido. Como você pode ver, eu chamei a minha função aqui dentro do código, não precisei duplicar e durante o código, toda vez que eu precisar utilizar ou verificar um e-mail, eu posso simplesmente chamar a função que a gente acabou de definir. E se você quisesse passar um segundo parâmetro, por exemplo, tamanho. Tamanho que é um inteiro. Tamanho e é um tipo inteiro. Então, se você quisesse colocar um outro parâmetro, você colocaria vírgula, o nome do parâmetro, e aí se você tentar executar o seu código, agora vai ter um erro. Ele vai falar assim, no value passed for parameter tamanho. O que isso quer dizer? Que a sua função está esperando um parâmetro tamanho, que é do tipo inteiro, mas aqui você pode até ver o sinalzinho de vermelho, está falando que você não passou o parâmetro para o parâmetro tamanho, você não passou um parâmetro tamanho. Então, para resolver isso, você passa um valor inteiro qualquer e dessa forma, esse valor 1 e 3 agora vai estar disponível dentro da sua função. Então, agora se eu executar, não vai ter nenhum problema. Então, é bem simples criar uma função, é algo bem útil, principalmente se você perceber que no seu código você está fazendo várias coisas repetidas, então é importante você criar funções. Então agora vamos para os exercícios. O primeiro exercício é o seguinte, cria uma função soma que recebe 2 parâmetros inteiros e imprime o valor da soma. Então, você vai criar uma função soma, essa função vai ter 2 parâmetros, por exemplo, A e B, e você vai imprimir o resultado de A mais B. Esse é o primeiro exercício. O segundo exercício é, cria uma função soma que recebe 2 parâmetros inteiros, então a mesma coisa do exercício anterior, só que dessa vez você vai imprimir o valor do maior, ou seja, o maior parâmetro. Então pode pausar o vídeo e tenta resolver. Bom, então vamos resolver o primeiro exercício. Cria uma função soma, então fun, soma, que recebe 2 parâmetros inteiros. Então, eu vou chamar inteiro 1, que é um inteiro, e inteiro 2, que também é um inteiro. Imprime o valor da soma. Então, bem simples. Print ln inteiro 1 mais inteiro 2.
print ln, inteiro 1 mais inteiro 2. Então, para eu chamar soma, eu vou passar 4 e 5, por exemplo. Então, dois parâmetros, soma 4 e 5, tem que retornar 9. Então, retornou 9, correto. Agora, vamos criar uma segunda função. Cria uma função soma. Soma não, né? Maior, vamos chamar de maior. Cria uma função maior que retorne dois parâmetros, que recebe dois parâmetros inteiros e imprime o valor do maior. Então, vamos lá. Fun, vou chamar de maior a função. Dois parâmetros inteiros eu vou chamar de A, um inteiro, e B, um inteiro. A é o nome da variável, B é o nome da variável. E aí o que eu preciso fazer é descobrir se A é maior do que B. Eu vou imprimir println A. Caso contrário, eu vou println B. Então, para eu chamar essa função maior, novamente, maior, e passo dois parâmetros. Por exemplo, 8 e 9. Então, tem que imprimir 9. Deixa eu apagar da soma, rodar de novo, tem que imprimir 9. E agora, se eu passar 89, tem que imprimir 8. E aí, como você pode ver, eu posso chamar essa função quantas vezes eu quiser, com diferentes valores. 80, 966 e 4. Então é isso. Até a próxima aula.